Eu quero ler uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Mateus 26, a partir do versículo 36 até o versículo 44. Eu quero trazer uma palavra que tem como título: Me posicionando diante da angústia. Me posicionando diante da angústia. Diz lá, Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Pai, fala ao nosso coração e nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos de maneira que glorifique o Teu nome diante das pressões, das lutas e das angústias que nós temos vivido nesses dias. Eu oro para que força de Deus venha sobre nós nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada coração que entrou nesse lugar abatido receba fortalecimento do céu. Senhor, se alguém perdido, que haja direção da Tua boca. Se alguém desanimado, que venha o soprar do Teu Espírito, nos levantando mais uma vez para o Teu propósito. E nós assim oramos, Senhor, clamando por curas, milagres e salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, nós estamos vivendo tempos angustiosos. Muitas pessoas à nossa volta, nesses últimos dias, diante de tudo que a gente tem vivido, elas têm sido tomadas por uma ansiedade, por um medo novamente, por conta de uma avalanche de notícias ruins que tem diretamente afetado as nossas almas. Todo tempo nós estamos recebendo, nós falamos isso pela manhã, como se estivéssemos sendo amassados por um rolo compressor. A gente está tentando se levantar, e quando a gente está tentando se levantar, vem esse rolo de novo. E as coisas começam a acontecer e parece que a gente fica perdido. Tem gente que está desesperado, seja por conta de uma pandemia que está acontecendo, dessa pandemia, seja por conta do número alarmante que a nossa nação tem, infelizmente, tem vivenciado de vítimas dessa pandemia, seja pelas muitas vertentes que tem, muitos desdobramentos disso tudo, seja pelos reflexos econômicos que aumentam, seja por notícias políticas que deixam o nosso futuro incerto, seja pela falta dessa vacina que não chega de maneira nenhuma, e quando às vezes chega, ainda outras pessoas pulam na frente e elas roubam a oportunidade de alguém, e coisas que acontecem, quando o estoque parece que vai dar, de repente tudo acaba. Sabe, irmãos, há notícias de desemprego, de falência, e deixa eu ser bem sincero com você nessa noite, não é fácil manter o equilíbrio diante de tudo isso.
Não é fácil a gente olhar para tudo que a gente está vivendo e manter a nossa mente focada, nosso espírito alerta, a nossa força em Deus. Nesse texto que nós lemos hoje, a gente vê que se angustiar, irmãos, faz parte da experiência humana. Angustiar-se é algo normal, que acontece diante das pressões. E qualquer um de nós aqui pode viver coisas assim, até Jesus. Você vai ver aí, olha, no texto que você leu, que até Jesus começou a se angustiar diante da circunstância, da profunda tristeza que ele teve, diante de um cenário terrível. Ele começa então, diante dessa tensão, à medida que ele se aproximava da cruz, ele ia vivendo esse tempo de angústia. Entretanto, irmãos, se a gente não tem como livrar a nossa vida de algumas circunstâncias ameaçadoras, se é algo que vai acontecer com todas as pessoas, em algum momento da vida a gente vai ser acometido de notícias, a gente vai passar por pressões, a gente vai viver tempos de angústia. Se isso é normal, e se isso faz parte do nosso dia a dia, o interessante é a gente perceber como que eu e você, diante da palavra de Deus, numa postura de nova criatura no Senhor, nós precisamos reagir. O problema não está no problema, o problema está como reagimos ao problema. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos evitar que os problemas aconteçam, mas nós podemos ter uma atitude que nos diferencia e que nos faz ficar firmes e inabaláveis diante dessas situações. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você, meu irmão, que no meio de tudo isso que está acontecendo, você pode permanecer de pé, você pode vencer os desafios, você pode ser tomado de força, você pode ser um instrumento de esperança para a vida de alguém. Eu queria que só me lançasse um pouquinho mais de retorno. Eu estou escutando mais o teclado que a mim mesmo. Então, se puder jogar um pouco de retorno para mim, minha voz já está bastante debilitada. Daqui a pouco eu já fico sem voz. Opa, chegou. Então, irmãos, nós precisamos ter isso claro dentro de nós, que diante das lutas e das angústias, diante dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos uma posição a tomar. Nós não somos nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que perdem a cabeça. Nós não somos daqueles que ficam tão desesperados que não tem mais rumo na sua vida. Meu irmão, você serve um Senhor que é Senhor dos tempos. Um Senhor que está acima de pandemia, de um Senhor que está acima das lutas, de um Senhor que está acima das crises. No céu não há crise, no Senhor não há falta, em Deus temos tudo o que precisamos. E eu quero então te mostrar nesse texto, com a postura de Jesus, com aquilo que Jesus fez nesse tempo, como que Jesus reagiu, mesmo diante de angústia e de tristeza. O Senhor deixa para nós um legado. E hoje eu e você também podemos ter essa atitude. Quantos estão prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite? Então fique atento, não fique disperso, não fique se movimentando. Deixe agora o Espírito Santo falar com você e falar com as pessoas que estão à sua volta. Primeira coisa, em tempos de angústia, como eu preciso me posicionar, pastor? Em tempos de angústia, anote isso na sua Bíblia, anote isso num caderno, anote isso no bloco de notas do seu celular, anote isso na tábua do seu coração. Não fica só assistindo esse culto aqui como um mero espectador. Você está no lugar de aprendizado. Você sai daqui com munição para vencer as lutas do dia a dia, amém? Então a primeira coisa, anote aí, se você estiver anotando, anote isso. Em tempos de angústia, é preciso orar mais. Em tempos de angústia, eu e você precisamos orar mais. Olha o versículo 36, diz: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E Jesus, no momento de maior crise, estamos falando aqui do momento de crucificação do Senhor, um tempo que ele está prestes a viver a maior das dores.
Ele está sendo pressionado de todos os lados. Ele sabe que vai ser rejeitado, preso, vai passar uma noite inteira sendo esbofeteado, vai carregar aquele madeiro, vai sofrer de todas as formas, todo tipo de injustiça, todo tipo de rejeição, todo tipo de ingratidão. Vão cuspi-lo, vão renegá-lo. Os homens e os demônios estarão em cima dele, dizendo e festejando a derrota do céu. Há uma pressão sobre a vida de Jesus naquela hora. E Jesus vai para o Getsemane para quê, irmãos? Para fugir? Ele vai para o Getsemane para quê? Para esparecer a cabeça? Eu preciso sair um pouco, eu preciso de um tempo fora dessa situação. Não, ele diz: vem comigo, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor. Olha o versículo 41, ele está ali com os discípulos, ele diz para os discípulos: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem muita gente vigiando, irmãos, nesse tempo de angústia, mas tem pouca gente orando. Tem muita gente vigiando o noticiário, tem muita gente vigiando as notícias ruins, tem muita gente vigiando para ver se não vai perder o emprego, vigiando para ver se as coisas vão melhorar, vigiando para ver se as notícias vão sumir ou elas vão mudar. A gente está vigiando, irmãos, mas a Bíblia diz sim para a gente ficar atento, alerta, manter os protocolos, ficar alinhado a tudo que está acontecendo. Mas o Senhor também diz: vigiai, mas orai também. É tempo de orar. A oração funciona em duas direções. Numa, a gente coloca diante de Deus as nossas necessidades, os nossos temores. A gente põe isso tudo diante do Senhor, para que de Deus venha a solução para as nossas angústias. Mas por outro lado, irmãos, também é a maneira de desafogar a alma, de desabafar. Em momentos de estresse, nós estamos convivendo com gente que está extremamente estressada. Em casa está estressado, no trabalho está estressado. Onde quer que você fala, você já fala com as pessoas, elas já estão no limite, então elas já logo reagem. Há guerras, há constrangimentos, há situações o tempo inteiro. Nesse tempo, irmãos, de notícias ruins, de coisas que estão acontecendo, aumentou, né, só nesses últimos tempos de pandemia, o número de divórcios cresceu 56%. O número de pessoas, a gente está vendo tudo isso dentro das casas, que reporta mulheres que sofrem abuso, violência doméstica, escalonou de uma forma assim, incontrolável. Há um nível de estresse tão grande, irmãos. Há um nível de nervosismo, de pânico, que tem tomado a nossa alma de uma forma tão intensa, que muitas vezes afeta todas as áreas da nossa vida. Posso te dar um conselho nessa noite? Está estressado, meu irmão? Vai orar. Está estressado? Vai buscar a Deus. Se tranca num quarto, solta um louvor, dobra o teu joelho e chora diante da presença do Senhor. Tem coisas que você não vai conseguir mudar, mas tem coisas, irmãos, que não são fatores externos que vão mudar, são as pressões internas que vão nos mudar, que vão nos transformar. Essa crise, tudo que está acontecendo, eu não tenho controle para mudá-la, mas quem sabe Deus está utilizando de tudo isso à minha volta para me fazer um crente melhor, para me fazer um homem melhor, para me fazer um homem mais generoso, uma pessoa que cuida mais de pessoas, que ama mais o Senhor, que expressa melhor a minha fé. Meu irmão, no meio de cada crise há uma oportunidade para Deus fazer algo novo, e nós só vamos descobrir se estivermos em oração. Está faltando oração nas nossas casas, está faltando oração nas famílias, está faltando oração na igreja, está faltando oração no meio do povo de Deus. A melhor pessoa, irmãos, que nós podemos desabafar, desafogar os nossos dissabores, colocar diante dele, a melhor pessoa é o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele nos conhece, Ele compreende as nossas fraquezas, e o melhor de tudo, irmãos, Ele tem poder para nos livrar de todas as coisas. Jesus está enfrentando o momento mais difícil da sua vida, e é diante disso que a sua primeira decisão é sair para
orar. Você já pensou que algumas guerras que estão acontecendo aí na sua vida nada mais são do que um convite de Deus para que você o visite em oração? Que adianta, irmãos, você ficar reclamando sobre as situações da sua vida se você não está contando para aquele que pode mudar todas as coisas? É tempo de nós orarmos. Diga para a pessoa que está à sua volta: é tempo de nós orarmos. É tempo de orarmos. Diga para essa pessoa, seja instrumento de Deus, e diga: não abra mão da oração. Fala: abra mão de tudo, menos da oração. Diga para ele: pode abrir mão de tudo. Abra mão do Facebook, abra mão do Instagram, abra mão do tempo livre, abra mão do descanso, abra mão de qualquer outra coisa. Abra mão, mas não abra mão da oração. Não abra mão de buscar a Deus. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Quer uma cura para a ansiedade? Vai orar. Vai buscar o Senhor, se dobre diante dele. O Salmo 25, do 15 ao 17, diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque eu estou sozinho, estou aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Consegue projetar lá, Salmo 25, vai acompanhando comigo, 25, 17, diga assim comigo: Senhor, erga a sua mão, diga: Senhor, me tira das minhas angústias. Fale isso sozinho agora ao Senhor, diga: Senhor, me tira das angústias. Me tira das minhas angústias. Faça essa oração, meu irmão. Talvez você está aqui nesse dia, você não veio para assistir esse culto, você não está nessa transmissão à toa. Levanta a tua voz, o Senhor está ouvindo o teu clamor nessa hora. Talvez aquilo que eu estou falando aqui, aquilo que eu estou falando, seja só um estopim, um meio, uma porta. Quando você escutar alguma coisa, eleve o teu pensamento para o Senhor e diga: Deus, tira-me das minhas angústias. O pastor está falando aí, é isso que eu preciso, Senhor. Deus, ouve o meu coração. É tempo de orar, irmãos. Segunda coisa, em tempos de angústia, qual é a segunda posição que eu preciso ter? Em tempos de angústia, é preciso ter amigos para repartir o peso. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: você não está sozinho. É mentira do diabo sobre a tua cabeça que tem setado você dizendo: eu estou sozinho, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, todo mundo me abandonou, eu não tenho com quem contar. Rejeita essas mentiras, você não está sozinho. Olha o que Jesus faz. Versículos 37, versículo 38 lá de Mateus 26 diz: e levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão indo com ele. Jesus vai orar, mas Jesus está contando com alguém para estar junto. E diz: e começou-se a entristecer e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Fica aqui comigo. Não vai a lugar nenhum. Sabe, irmãos, nesse tempo de angústias, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é mantermos amizades verdadeiras, que tenham entendimento espiritual. Isso é muito importante. Não é qualquer amigo, não. Eu e você precisamos de amizades verdadeiras que percebam coisas no mundo espiritual. Porque dependendo da amizade que a gente tem, a gente está tudo ainda perdido. Está mais perdido que a gente. E aí, irmãos, a gente não consegue nem ir para lá canto nenhum. Quando às vezes a gente está fora de eixo, uma amizade cheia de Deus vai nos ajudar a perceber coisas do Senhor. Nem Jesus abriu mão de chamar os seus amigos mais íntimos para dizer para eles como é que ele estava sentindo. Ele abriu o coração para aqueles homens. Ele disse: eu estou tão triste, tão angustiado, que parece que eu vou morrer. Parece que eu não vou aguentar. Ele chama esses homens e ele começa a dizer para eles o que estava se sentindo e pedir ajuda em oração.
Dizer, fica aqui comigo, eu vou ali orar, mas eu preciso de vocês. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente tem vivido nesse tempo de pandemia é uma palavrinha que a gente não estava acostumado a falar ela muito, mas a gente tem falado bastante nesses últimos dias, que é isolamento. E um dos brilhos, uma das maiores riquezas da gente ser igreja, é que a gente pode estar até vivendo um tempo de isolamento, mas na igreja, nós não podemos viver isoladamente. A comunhão é importante, irmãos. O estar aqui é importante. O ter pessoas à sua volta com quem você pode contar é extremamente importante. Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você já saiba, talvez você tenha esquecido, mas Deus plantou você aqui nessa igreja por um propósito específico. Deus trouxe você, Deus plantou a sua árvore espiritual nesse lugar, não foi à toa, não foi porque você encontrou essa igreja para se sentir bem, não é só se sentindo bem que a gente fica na igreja, porque se sentir bem, por sentir bem, a gente se sente bem em outros lugares também, e a gente não fica lá. Igreja é o lugar para a gente ser plantado, é o lugar para a gente crescer, é o lugar para a gente ser bênção para quem está do nosso lado, é o lugar para ser uma cobertura de oração para aqueles que precisam, é o lugar onde você não está sozinho. Quando uma luta acontece, meu irmão, tem alguém intercedendo por você. Toda quarta-feira de manhã tem um grupo de irmãs aqui orando pela sua vida. Eu estou aqui orando todo o tempo. Amanhã à noite tem um grupo de líderes profetizando sobre a tua casa. Tem gente clamando por você. Pertencer a uma igreja é uma bênção. Tem muita gente abrindo mão disso. Eu sei, a igreja online, tem muita gente acompanhando agora à noite, pelo online, gente que nunca pisou nessa igreja, gente que é membro dessa igreja. A igreja online é uma bênção. Faz chegar a igreja onde muita gente não pode chegar. Mas, irmãos, a igreja online não é a igreja total. Igreja é a igreja quando eu olho no teu olho. Quando eu sinto o embargo na tua voz, quando eu te pergunto, vai bem? E você balança e diz, está tudo bem. Eu percebo, não está. O que está acontecendo, meu irmão? Onde eu posso caminhar junto com você? Dá o braço aqui comigo. Eu não tenho tudo perfeito também não. Eu tenho uma porção de coisa acontecendo na minha vida, mas juntos nós somos mais fortes no Senhor. Irmãos, o meu chamado e o seu chamado é para carregar o fardo um do outro. Não adianta a gente entrar aqui na igreja, ou só vir quando a gente está bem, ou quando é bom para nós. Você nunca vai cumprir o propósito de Deus se você não estiver aberto a carregar os fardos uns dos outros. E sabe te dizer uma coisa, meu irmão? Esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, só nos provou o quanto nós precisamos uns dos outros. Tem muita gente falando assim, não, esse tempo só revelou quem é mesmo meu amigo. Não, porque tem gente que quer colher daquilo que não planta, que quer granjear daquilo que nunca investiu tempo plantando. Aí tem gente que diz assim, nesse tempo aí ninguém foi atrás de mim. Com quem você se relacionou nesse tempo? Quem você ligou? Para quem você mandou uma mensagem? Eu tenho certeza, meu irmão. Você botou até uma música triste nessa hora aí, irmão. Muita calma nessa hora. Botou uma música mais alegre. Oh, glória. Traz uma alegria. Estou falando, ele vai junto. Por isso que é bom caminhar junto, né, Jean? Estamos juntos, ele já logo entende. Irmão, tem hora. Eu sei que você... Vamos fazer um exercício prático aqui agora? Vamos fugir do protocolo? Pega o seu celular aí agora. Pega o seu celular. Pega o seu celular. Pega o seu celular agora. Pensa numa pessoa que precisa de uma palavra sua agora. Pensa em alguém que está longe. Alguém que talvez está no hospital. Alguém que está precisando de uma palavra sua. Alguém que Deus vai trazer à tua mente agora. E manda uma mensagem para essa pessoa. Manda uma mensagem para ela. Está liberado, você pode usar o telefone agora. Eu sei que o pessoal fica falando, não fica usando celular no culto, não fica. Não, mas pensa em alguém aí, o que eu vou escrever? Fala assim, lembrei de você, Deus te abençoe, uma boa semana. Só escreve isso. Porque às vezes é o simples, irmãos, que a gente precisa. Tenho certeza que alguém vai retornar essa mensagem dizendo assim, muito obrigado por pensar em mim. Muito obrigado.
Obrigado por pensar em mim. Sabe por quê, meu irmão? Esse é o tempo da gente viver repartindo o nosso peso. Tem coisa que você está carregando aí que você não pode carregar sozinho. Tem lutas que você está carregando aí, meu irmão, que não dá para você esconder mais. O Senhor está fazendo de tudo para que você venha e se aliancie com aqueles que vão poder te ajudar. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, é muito importante a gente manter atento à situação que as pessoas estão vivendo. Ter um olhar mais atencioso. Eu sei que está difícil para você. Eu sei que está complicado. Manda mensagem, mas depois volta para mim aqui. Eu sei que tem gente que está na mensagem até agora. Não é para ficar falando a mensagem toda, não. É só para depois você responde, depois do culto. Mas tem muita gente, irmãos, que a gente está tão atarefado, está tão preocupado com as nossas coisas, que a gente está lidando. Olha para essa pessoa bonita que está perto de você aí agora. Olha para ela. Faz contato visual com ela. Olha no olho dessa pessoa. Olha. Tem gente, irmãos, que não está conseguindo nem olhar no olho. Tem gente que você tenta olhar, a pessoa diz assim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui nessa noite mexendo com a vida de pessoas. Você não está sozinho não, meu irmão. O diabo está sussurrando na sua cabeça, dizendo, você está sozinho, você não é ninguém. Se você morrer não vai fazer falta nenhuma. Se você deixar de existir, ninguém vai nem perceber. Isso é mentira do maligno sobre a tua vida. Você é especial. Você é importante. O que Deus plantou na sua vida é algo extremamente importante. O Senhor tem planos para você. As habilidades que você tem podem ser usadas para a glória do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor cuida de você. Ele cuida de cada detalhe da tua vida. E eu sei que às vezes tem hora na nossa vida que o peso é grande demais. Que a gente não tem nem para quem contar. E às vezes, irmãos, a gente precisa de gente que percebe. Você já teve aquelas pessoas? Eu já tive e já pude ser para alguém. Quando você sente uma impressão de Deus assim, de bater lá na casa de fulano. Eu sinto falta disso, irmãos. Posso conversar com vocês aqui nessa noite? Posso? Posso ou não, irmãos? Posso conversar? Eu sinto falta daqueles irmãos que batiam na nossa casa dizendo assim, eu vim aqui orar com você. Eu tive uma impressão, eu estava orando e Deus falou comigo para interceder pela sua vida. Eu não sei nem o que está acontecendo com você, mas eu quero te dizer que comigo aqui você tem um guerreiro que pode contar. Você tem alguém que você pode dizer, já viu aquelas situações? Que alguém tem uma necessidade. Tem gente que às vezes é uma coisa simples, mas tem gente que às vezes está passando necessidade. E que a gente está fazendo as nossas compras, comprando tudo para estocar, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã. E de repente o Senhor diz para nós assim, compra mais e vai lá no meu filho que ele está precisando. Visita aquela família. Onde estão os profetas daquela igreja que se compadecia, que conseguiu ouvir o coração de Deus a respeito de pessoas? Onde estão os profetas que no olhar dá um abraço em alguém? Agora está difícil de dar um abraço, mas com todo respeito, se a pessoa não tiver nenhuma objeção, dá um abraço, que é aquele abraço que a gente precisava do Espírito Santo. Onde está aquela igreja? Eu sinto falta dessa igreja. Eu sinto falta daqueles crentes que não estão só ocupados, que não entram na igreja de qualquer jeito, que não senta aqui e diz o que tem para mim hoje, mas senta aqui e fica ligado, porque na hora do louvor Deus te coloca uma pessoa que está sentada lá do outro lado, e no final você diz assim, eu não sei o porquê Deus colocou você no meu coração, mas essa semana eu estarei intercedendo por você. Irmãos, não custa nada, não tem investimento monetário nenhum, mas isso demonstra o quanto nós amamos uns aos outros. Olha de novo para essa pessoa que está perto de você, olha aí, faz esse exercício. Eu sei que é meio chato ficar olhando para os outros, está me olhando por causa de quê? Mas olha para ela, sabe por quê? Porque essa pessoa também é alvo do amor de Deus. Essa pessoa às vezes está precisando de coisas que você nem imagina. Essa pessoa está precisando de você como você nunca pensou. E talvez você pode ser alguém que vai sair daqui carregando os pesos, os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isaías 41:6 diz, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Você pode dizer isso para alguém agora? Diga, seja forte.
Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce um irmão. Por que a gente chama um outro de irmão? Por que a gente chama um outro de irmão? Por que a gente senta aqui? Por que isso aqui é uma família? Se a gente não age assim. Irmãos, esse tempo de isolamento está acabando com muita coisa. Tem muita gente se afastando. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto a doce presença do Espírito do Senhor aqui, trazendo de novo validade para as pessoas. Você é valioso para o Senhor. Quanto custa para você uma mensagem? Quanto custa para você sair da sua rotina por alguém? Faça isso. Tempos de angústia, é preciso encontrar pessoas para carregar o peso junto com a gente. Terceira coisa, em tempos de angústia, não é só necessário eu orar, não é só necessário eu me aproximar de pessoas, sair do isolamento, não viver isoladamente, entrar em comunhão, abrir o meu coração, procurar a gente de Deus. Mas a terceira coisa, irmãos, que eu entendo nesse texto que é necessário fazer no tempo da angústia, é que no tempo da angústia é necessário confiar no propósito de Deus. Diga comigo, feche os teus olhos, diga comigo: eu preciso confiar nos propósitos de Deus. Olha o versículo, se você andar um pouquinho para trás, nesse texto do capítulo 26, você vai ver o contexto pelo qual Jesus está falando isso com eles. O texto que nós lemos é Jesus saindo de um jantar, da última ceia. E Jesus no versículo 31 e 32 vai dizer para eles o que vai acontecer. Ele diz assim, olha: então Jesus lhes disse, versículo 31 do capítulo 26, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Os discípulos nem sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus está dizendo: olha, eu vou escandalizar vocês, ou seja, eu vou trazer um susto. Vocês pensaram, vocês já viram eu agir em tantas coisas, vocês já testemunharam tantas coisas, mas agora chegou a hora de eu me entregar. E vocês vão ver os guardas me levando, toda essa situação, e eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou ter que padecer. Mas depois da minha ressurreição, está aí a chave desse texto. Porque às vezes a gente está tão preocupado no lado negativo daquilo que está sendo falado, que a gente esquece que no meio do negativo, Jesus está dando uma esperança, está dizendo: tudo isso vai acontecer, mas quando eu ressuscitar, encontro com vocês na Galileia. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando coisas a respeito da nossa vida, está mexendo conosco nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, mas Ele está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente está preocupado: mas como que vai ser amanhã? Quem é que vai cuidar de mim? Como que vai acontecer com a minha família? O que vai ser do meu trabalho? A gente esquece que o Senhor está dizendo para nós e nos dando esperança: eu vou cuidar de vocês todos os dias da vida de vocês, seja no tempo bom ou seja no tempo ruim. Às vezes a gente está tão preocupado que a gente esquece o propósito. Qual era o propósito, irmãos? O propósito era Jesus morrer. O propósito era um sofrimento acontecer. O propósito era a cruz vir a existir, para que estivéssemos hoje, eu e você, livres da condenação do pecado e prontos para uma vida eterna. Muitas vezes as lutas vão ter que acontecer. Para chegar o fim dos tempos, as dores de parto vão ter que acontecer. O problema, irmãos, é que a gente fica tão preocupado em aprender a viver diante das lutas, que esquecemos de nos preparar para morrer diante delas. Nós estamos tão prontos para viver, há tanta força em nós para viver o melhor, e na verdade, irmãos, nosso propósito não está somente nessa vida que nós estamos vivendo, o nosso propósito está na eternidade. No dia que eu e você abrimos os nossos olhos diante do Criador, o nosso propósito, irmãos, não para no momento que a gente fecha os olhos aqui, seja por qualquer causa que for. O nosso propósito está em viver uma eternidade com Cristo na glória. É para
para isso que eu e você precisamos trabalhar. É para isso que eu e você precisamos nos colocar diante do Senhor. É diante das guerras que a gente está vivendo. A gente precisa fazer uma avaliação. Estou pronto eu para viver ou para morrer por Jesus? A gente está tão preocupado no Evangelho que vai trazer boas notícias para nós, que agradam os nossos ouvidos e fazem a nossa vida aqui ficar mais à vontade, mais confortável, que nós esquecemos que muitas vezes as dores terão que acontecer aqui para que a gente acorde lá, para que a gente viva a nossa vida lá. Claro, enquanto a gente tiver vida aqui, que seja a melhor possível, mas mesmo que a gente passe algumas lutas aqui, nada se compara com o futuro glorioso que está nos esperando. Jesus está orando e está dizendo, Senhor, no versículo 42, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você aqui nessa noite? Algumas vezes você vai ter que viver alguns processos para viver o propósito de Deus. Não fuja dos processos que o Senhor está colocando você, porque são esses os processos que vão te levar aos propósitos eternos de Deus sobre a tua vida. Eu estou dizendo isso lá na tua casa. Está doendo aí uma rejeição, está doendo aí uma porta fechada, está doendo aí um laudo que veio contrário às tuas expectativas, está doendo aí a tua carteira que está esvaziando, está doendo aí algumas coisas que estão acontecendo. Meu irmão, se alegre, porque os processos de Deus são para nos encaixar nos seus divinos propósitos. Você quer viver propósito? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Conta essa história de um homem que esticou um cabo de aço sobre o cataratas do Niágara. Esse evento, essas grandes cataratas, cachoeiras gigantes, esse espetáculo natural, fica na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E aí esse homem estica esse cabo de aço, e em seguida ele atravessa, andando sobre esse cabo de aço. Foi e voltou, e a multidão aplaudia. Lindo, maravilhoso, que homem tremendo, foi espetacular, incrível. Então aquele homem desce no meio da multidão e pergunta a uma senhora, e diz para ela: a senhora acredita que eu consiga atravessar esse cabo de aço novamente? E a mulher, entusiasmada, olha para ele e diz: é claro, eu sou testemunha, eu vi o que o senhor fez, o senhor tem toda a capacidade de atravessar. Então o homem pergunta algo a mais a ela e diz: a senhora acredita que agora eu não atravesso isso aqui sozinho, eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? E a mulher diz: sim, eu acredito. E ele então continua perguntando: a senhora acredita que eu consiga atravessar levando um carrinho de mão com uma outra pessoa dentro do carrinho de mão? E a mulher diz: tenho certeza que você consegue. Então o homem disse para ela: a senhora poderia, por favor, me ajudar nesse número e entrar no carrinho? E a mulher olha para ele e diz: de jeito nenhum. Ela acreditava, mas ela não confiava. O mais triste é que a gente faz isso com Deus. A gente já sabe o que Ele faz. Nós sabemos quem Ele é. O que Ele fez durante todos os anos que nós vivemos, durante toda a história da humanidade. Nós temos ciência de que o Senhor já se provou, sendo onipotente, onipresente, onisciente, que o Senhor é poderoso, gracioso, fiel, bondoso. Deus é forte, maior que todas as coisas. Mas quando Ele quer colocar a gente dentro do carrinho para atravessar algumas das situações, a gente diz: de jeito nenhum, Senhor, escolhe outro. Chama o irmão lá que ora mais,
escolhe o pastor, o líder, escolhe outra pessoa, porque eu, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus está olhando e está dizendo, você confia ou você acredita? A gente acredita em Deus, mas pouca gente confia no Senhor. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus tem propósitos para a sua existência. Deus tem propósitos para o seu lar. Deus tem propósitos para o seu casamento. Deus tem propósitos para essa igreja. Deus tem propósito. E nós precisamos confiar nos propósitos do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? O Salmo 37, versículos 5 e 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, meu irmão, você precisa me ajudar falando isso para alguém nessa noite. Diga para ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. O que essa pessoa respondeu, meu irmão? Tem pelo menos dizer um glória a Deus, dizer um amém, dizer um louvado seja o Senhor. Porque o texto continua dizendo lá no Salmo 37, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz à tua direita, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se preocupa com as pessoas à sua volta, confia em Deus. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a forma desse mundo? Acreditar em Deus, mas não confiar nele. A forma desse mundo é crer, Deus é poderoso, Deus no controle, Deus sabe de tudo, mas na hora que eu que tenho que passar pelo problema, eu desconfio do Senhor. Eu quero tomar as rédeas da situação. Eu perco a paz, eu não durmo, eu tomo atitudes precipitadas. Jeremias 29, 11 diz, eu é que sei. Ah, meu irmão, receba essa palavra. Levante a sua mão mais alto que você puder. Receba essa palavra. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Por que a gente resiste tanto? Por que a gente resiste tanto? Eu caminho para o último ponto. Pode já vir para me ajudar. Em tempos de angústia, eu não preciso orar, não só preciso me cercar de pessoas que vão me ajudar a carregar o peso. Eu não só preciso confiar nos propósitos do Senhor, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que tomar desse cálice, não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. A última coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto é que em tempos de angústia é necessário vigiar para não entrar em tentação. Versículo 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento tão difícil para suas emoções, Jesus exortou os discípulos não apenas para orar, mas para vigiar. A angústia, irmãos, tem o poder de nos tentar ao desespero, às decisões precipitadas, à desistência e até mesmo o pecado. A gente vai se tornando tão angustiado que a gente se vê sem atitude a tomar, e quando a gente menos espera, a gente está fazendo as coisas erradas. Há pessoas que vão descarregar esse estresse na violência, outros na grosseria, outros vão descarregar esse estresse na murmuração. Tem gente que vai se envolver com pornografia ou com qualquer outra coisa destrutiva, vícios, problemas. É tanta angústia, tanta pressão dentro de você, num mundo que não lhe dá esperança, que a gente acaba correndo para onde a gente não deveria correr. É preciso vigiar. É preciso cuidar tanto de controlar as nossas reações inadequadas, como as fontes que nos alimentam.
É tempo de você vigiar, meu irmão, aquilo que tem entrado dentro da sua cabeça. É tempo de você colocar um guarda nos seus ouvidos, um guarda nos seus olhos, um guarda na sua boca. É tempo de se esconder debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da destra do Onipotente. É tempo, meu irmão, da gente fechar os nossos lares para muitas coisas que estão acontecendo. Num tempo como esse que a gente está vivendo, se a gente ficar o dia inteiro ouvindo, lendo noticiário de morte, de miséria, se a gente ficar na internet discutindo política, expondo as nossas preferências partidárias, fazendo com que essas coisas que não levam para lugar nenhum sejam o alvo das nossas conversas, a gente vai adoecer emocionalmente. Já tem muita gente doente emocionalmente. A ordem de Deus para nós é vigiai. Levanta um altar de adoração lá na tua casa. Estabelece um tempo de oração. Aproveita esse tempo, irmãos, durante esses próximos 14 dias. Eu e você estamos sendo chamados para orar e jejuar. Do dia 15 agora até o dia 28. Começa amanhã. Jejuar mesmo. Tira uma refeição do seu dia. Nesse tempo que você estaria se alimentando, coloque sua esperança no Senhor. Não deixe as coisas piorarem. E durante todo o dia, no meio-dia, nós vamos ter uma reunião de oração online. Eu vou estar entrando online pelas redes sociais da igreja. E de onde você estiver, do seu trabalho, da rua, da casa, onde você estiver, entra lá e nós vamos nos unir em oração, porque é tempo de vigiar, irmãos. É tempo da gente estar junto. É tempo da gente profetizar. É tempo de emitir decreto sobre a nossa cabeça. É tempo de perceber o que eu falo. É tempo de perceber as amizades que eu constituí. É tempo de perceber os ouvidos para quem eu empresto os meus ouvidos para ouvir algumas questões. É tempo de vigiar. 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo, colocando um cinto, guardando o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. 1 Pedro também no capítulo 5, a partir do versículo 6, põe lá para mim, vamos ler esse texto juntos para acabar. 1 Pedro 5, 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não, vamos ler de novo, irmãos, porque você estava despercebido, você não deu um glória a Deus. Não dá para ler um negócio desse. Volta lá no versículo 7. Não dá para ler uma coisa dessa e ficar de boca fechada. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes da fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, presta atenção, meu irmão, isso precisa ser uma verdade no seu coração. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É tempo de vigiar, irmãos. Se existe um tempo que você precisa
ser crente agora. Se você tem vergonha de ser crente, desiste de uma vez da agora. Tem vergonha de ser crente? Lá no seu trabalho, onde você estiver, tem vergonha de ser crente? Dizer que é crente, dizer que serve a Jesus? Se for, já desiste de uma vez. Porque se existe um tempo que os crentes vão precisar se posicionar, é agora. É agora. É agora. Se existe um tempo que você precisa dizer para todo mundo que você vive por fé, é agora. Viver por fé não é esperança, num sentimento vazio de que as coisas vão melhorar, não. É na base daquilo que você crê. O tempo está difícil, mas eu creio que o Senhor é a minha esperança. Eu creio que Ele é a minha cura. Eu creio que Ele é o meu provedor. Eu creio que ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu creio que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei seguro nos átrios do meu Deus. Eu acredito que o Senhor há de prover, segundo as suas riquezas em glória, para todas as minhas necessidades. Eu creio que o Deus que curou, como diz o Salmo 103, Ele é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Eu creio, eu vivo por fé. Esse é o tempo, irmãos, para a gente vigiar, porque senão a gente vai cair, vai ser atacado emocionalmente, vai andar em desespero. Você vai agir quando disser assim: olha, há uma crise financeira, você entra em qualquer porta de emprego, você faz aliança com qualquer pessoa, você recebe conselhos de qualquer pessoa que não tem nem capacidade, não conhece o Deus que você serve. Se você não vigiar, você cai em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente usa isso no contexto moral, mas isso pode ser usado, irmãos, em várias frentes da nossa vida espiritual. O Espírito seu já sabe quem é Deus. É o Espírito, seu Espírito, que em contato com o Espírito de Deus te revela o Abba Pai, o Paizinho que cuida de você. Mas se você não trabalha esse Espírito, se a tua carne fala mais alto, meu irmão, se você fosse um crente carnal agora, desista de uma vez, porque crentes carnais não vão conseguir superar esse tempo. Crentes carnais não vão conseguir avançar nesse tempo. Crentes cheios da carne não vão conseguir ficar de pé diante das angústias e das pressões desse último tempo. Mas o Espírito está pronto. Crentes cheios do Espírito Santo, homens e mulheres espirituais, vão conseguir fazer leitura espiritual do que está acontecendo, vão se erguer diante das tribulações e vão caminhar por sobre as águas, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem sabe na sua vida, quem sabe nesses dias você tem sido testado, tentado a ceder às pressões da sua carne, às dúvidas, aos questionamentos, a uma falta de apetite pela palavra, ceder a uma tentação de ficar longe da oração, ceder a uma tentação de viver a sua vida no seja o que Deus quiser, levando e empurrando com a barriga. Quem sabe nesses últimos dias, diante de tanto caos, a gente cai na tentação de perceber: não há mais o que a gente fazer, não há mais o que se fazer, melhor a gente aproveitar a vida. Tem gente que diante das lutas não entendeu que viver em Deus não é ausência de lutas, mas viver em Deus é a certeza de que as lutas não vão me abater. E aí, por conta das guerras que se estabeleceram contra você, você começou a pensar assim: eu estou fazendo tudo certo? Olha para mim, é a carne falando. Estou indo na igreja, estou buscando a Deus, estou dando dízimo, estou ajudando as pessoas necessitadas, estou servindo as pessoas lá na igreja, estou fazendo meu ministério,
estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e estou passando só bordoada. Não quero isso para mim não. Se servir a Deus está desse jeito. Pensei que servir a Deus fosse viver de um outro jeito. E aí, meu irmão, a gente corre o grande risco de ceder às tentações da nossa carne. Porque o nosso propósito não está em ter uma vida boa aqui. O nosso propósito é ter uma vida boa com Deus. A gente cedeu aos propósitos, aos processos, das pressões, e não está vivendo os propósitos. Quem sabe você chega aqui nessa noite, diante de uma semana com tantas bandejas que o diabo colocou diante de você, que está difícil, pastor, ficar firme. Está difícil eu permanecer firme com a rejeição do meu cônjuge. Está difícil ficar firme com a crise financeira. Aí vem bandejas de umas outras situações que vem para prover. Vai ser o que eu preciso. Quem sabe, irmãos, eu sinto da parte de Deus que tem gente aqui sendo setada na mente de todas as formas. Vai por esse caminho, abandona esse negócio, fecha essa porta, desiste desse negócio, avança de outro jeito. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: fique firme, ora e vigia, porque depois de ter sofrido por um tempo, o Senhor há de confirmar, o Senhor há de fortalecer, o Senhor há de te levantar, e o Senhor há de fazer você prevalecer, se tão somente você perseverar. A palavra de Deus para você é vigia, vigia. Essas ideias que estão vindo na sua cabeça não são de Deus. Essas bandejas que estão chegando para você não são do Senhor. Vigia, vigie, fique firme. Deus tem o melhor para a sua vida, e não é agora que você vai abrir mão de tudo.